Até hoje nenhum médico sabe explicar o que aconteceu. E claro que Romanek acredita que se curou graças a aliens. Se você tá achando essa história muito bizarra, já vai se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito, porque a história vai ficar ainda muito mais bizarra. Então se você não é inscrito, se inscreva aí. E aproveita para dar o joinha se você não deu no começo. Agora vamos continuar. A selfie do ET. Depois de Romanek ter visto aquele primeiro OVNI no céu, ele nunca mais saiu ou andou desacompanhado de uma câmera. Pois como ele estava surtado, doidão, ou sei lá, ele não queria perder a oportunidade de registrar alguma coisa que acontecesse. E é claro que com a câmera ele poderia provar tudo aquilo que ele falava. Porém, um dia ele reparou que uma das suas câmeras tinha sumido. Simplesmente desapareceu. Ele procurou e encontrou a câmera em um outro lugar. Foi aí então que ele encontrou a câmera e estranhou, pois parecia que ela tinha sido usada. Então ele pegou o rolo e levou para revelar as fotos. E quando ele revelou, no meio das fotos havia uma foto bem intrigante. A foto teria assustado Romanek, pois seria uma selfie tirada por um ET. Depois de revelar as fotos e ver o alienígena, Romanek disse que esse alien era um alien que costumava seguir ele. E como o alien observava Romanek, ele deveria ter ficado curioso a respeito da câmera. E acabou pegando a câmera e mexendo nela para saber o que aquele objeto fazia. E foi aí que acabou tirando algumas fotos sem querer. Principais evidências. De todas as evidências feitas por Stan Romanek, existem 2 vídeos mostrando alienígenas que ele fez que chamam muito a atenção. O primeiro deles foi gravado dia 17 de julho de 2003, quando Romanek tinha acabado de mudar de casa. Ele ouvia alguns barulhos estranhos em seu quintal, e como ele havia acabado de se mudado e não conhecia muito bem a casa, ele então colocou algumas câmeras de segurança para saber o que estava acontecendo. Por incrível que pareça, a câmera gravou o momento exato que acontecem 2 flashes de luz e a aparição de um ET na janela. Dois anos depois, em 2005, Romanek conseguiu filmar um outro alienígena na sua casa. Ele acordou assustado 3 horas da manhã, pois alguém estava correndo dentro da sua casa. Então, obviamente, ele acordou, pegou a câmera e foi filmar para ver quem era. Quando chegou na cozinha, deu de cara com o ET. Os dois se encararam até o ET desaparecer lentamente. Oh my god. What the fuck is that? Holy shit. Oh my god, what's it doing? Holy shit. Oh man. Abduzido novamente. Agora mais recente, no dia 21 de setembro de 2011, Romanek estava dormindo quando escutou alguém batendo com força em sua porta. Ele desceu para ver o que estava acontecendo e encontrou sua irmã parada. Ela estava dentro da casa com a porta aberta e parecia estar conversando com alguém do lado de fora. Em um primeiro momento, ele pensou rapidamente que eram ladrões e saiu correndo para ajudar sua irmã, que poderia estar correndo perigo. Só que quando ele chegou mais perto, ele percebeu que ela estava tremendo, como se ela estivesse em estado de transe, em choque. O que aconteceu foi que do lado de fora da casa, Romanek percebeu que haviam 3 alienígenas. E eles começaram a conversar com Romanek, mesmo estando longe, por telepatia. Eles falavam para ficar calmo, que eles não iam machucar. Só que galera, no meio dessa conversa telepática ali na casa de Romanek diz que foi abduzido. Ele conta que até tentou lutar contra os ETs, sair da abdução, mas quando percebeu já estava tarde demais. Um dos aliens chegou bem próximo de Romanek e tocou atrás da cabeça dele. Aí deu um pum, um estralão, e quando Romanek viu, ele já estava em outro lugar. Depois disso, Romanek recebeu várias ligações. Os aliens ligavam para ele para falar para tomar cuidado, porque pessoas perigosas estariam observando ele. Com todas essas histórias e provas, enquanto algumas pessoas acreditavam, outras achavam que Romanek estava inventando tudo, ou até mesmo que tivesse ficado maluco e entrado em paranoia. Uma coisa intrigante que aconteceu depois na vida dele foi que um dia ele foi espancado por 2 homens que teriam chegado em sua casa através de um carro do exército. Segundo Romanek, os militares teriam batido nele, pois ele estava falando demais, e mandou ele calar a boca, já que ele estava soltando muitas provas a respeito de alienígenas. Isso também tem foto, né galera? Romanek tira foto de tudo. Então ele registrou ele todo machucado. Só que
E muitas pessoas também possuem provas de que o próprio Romanek teria se batido, se machucado, para poder simular essa história da agressão e mais pessoas acreditar nele. Romanek então começou a ser investigado pelas autoridades, que foram investigar e descobrir mais coisas sobre Romanek. E foi aí que descobriram que Romanek não era uma pessoa muito boa. Mexendo no computador de Romanek, as autoridades encontraram várias imagens de pornografia infantil. E com isso, Romanek foi preso em 2013. Alguns acreditam que essas imagens infantis teriam sido implantadas no computador de Romanek pelo próprio governo para fazer Romanek ser um criminoso e perder sua credibilidade. E assim, toda a história de Alien ir para a água abaixo. Só que galera, vamos analisar o caso. Vocês viram algumas das histórias de Romanek? Vocês acham que essas histórias são verdade? Vocês acham que ele não poderia ter forjado a maioria delas? Mesmo com todas as provas e ser o caso mais bem documentado da ufologia, existem muitas controvérsias.